O que é que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos dividir a aula de hoje em duas partes. Na primeira parte, a gente vai discutir as leis de Newton de forma teórica e a importância dela para o estudo dos movimentos. E nesta aula nós vamos primeiro discutir o conceito de força, como medir suas características, discutir a importância do estudo da dinâmica, apresentar as leis de Newton para o movimento, discutir cada uma delas. Vamos relacionar a força resultante com a massa e a aceleração. E vamos analisar a relação entre as forças existentes entre dois corpos. Tá? Esse será o objetivo da parte 1 da aula. Na segunda parte da aula, a gente vai aprender a identificar quais são as forças que agem no corpo e depois nós vamos fazer 3 exercícios, 3 probleminhas de aplicação, onde vocês vão aprender a analisar as forças que agem nos corpos em cada situação e vocês vão perceber como é bastante fácil. Bom, só para contextualizar, nós começamos o nosso curso estudando cinemática, que é a parte da física que estuda a descrição matemática dos movimentos, sem se preocupar com as causas que produzem os movimentos. As causas que produzem os movimentos são as forças. E agora nós vamos dar continuidade e vamos estudar as causas dos movimentos. Então, na cinemática, eu digo a velocidade, calculo velocidade, calculo tempo, mas não me preocupo com o que está produzindo este movimento. Agora, no estudo da dinâmica, nos preocupa o que está produzindo o movimento e, normalmente, este movimento é produzido por forças. Aqui eu apresento para vocês a capa do talvez um dos maiores tratados científicos de todos os tempos, se não o maior tratado científico de todos os tempos, que é o Principia de Isaac Newton, o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Neste livro, Newton estabelece as bases da mecânica que nós conhecemos hoje, a mesma mecânica que a gente utiliza para descrever todos os movimentos dos corpos macroscópicos, a mesma mecânica que explica o fenômeno das marés, que explica como colocar um foguete em órbita. Nesta figura que aparece aqui, do lado de cá, nessa figura que aparece aqui logo do lado do livro, tem lá uma figura onde Newton explica como faz para um corpo entrar em órbita dependendo da sua velocidade com a qual ele é lançado tangencialmente ao campo gravitacional terrestre. E este é Isaac Newton. Isaac Newton, que nasceu em 1643, no mesmo ano que morreu Galileu Galilei, também um dos grandes cientistas que ajudou a fundamentar as bases da mecânica. Newton nasce no ano que Galileu morre e dá continuidade à sua obra e revoluciona. Newton fez muita coisa. O trabalho dele foi um trabalho gigantesco, um trabalho feito por um homem só. Mas não foi inspiração do nada que o Newton teve. O Newton disse que se ele conseguiu enxergar mais longe, foi porque ele estava em pé sobre ombros de gigantes. E aí, vários outros cientistas estiveram antes de Newton e acumularam muita informação que Newton sintetizou neste maravilhoso tratado científico que constitui a base da mecânica, que é a base do estudo de todos os movimentos que acontecem no mundo macroscópico. Por que estudar dinâmica? Por que a gente precisa estudar leis de Newton? Bom, se você vai fazer dança, balé, teatro, não serve para muita coisa, a menos que você vá fazer pesquisa científica sobre movimentos, que aí vai precisar. Mas se você quer apenas dançar, não é preciso. Mas se você quer estudar outras coisas, e aí o pessoal que vai fazer ciência, engenharia, medicina, profissões da saúde, física, toda a física é importante. Aqui eu vou dar alguns exemplos simples. Uma pessoa caindo de um paraquedas, o movimento pode ser explicado a partir da mecânica newtoniana. Se você vai construir uma ponte como essa daí, que é a ponte JK sobre o Lago Paranoá em Brasília, certamente essa estrutura muito bonitinha, pensada por algum arquiteto, tem que ser calculada de forma precisa por algum engenheiro. E certamente, para deixar isso aí parado, requer estudar as leis da mecânica. Para colocar satélites em órbita. Satélites em órbita, vocês devem ter visto na figura anterior, aquela figura que eu mostrei os corpos fazendo assim. Newton estabeleceu as bases de como lançar foguetes em órbita, tá? Antes mesmo da gente imaginar esta possibilidade do lançamento de foguetes. Então, a mecânica tem muitas aplicações.
Aqui tem um exemplo que eu coloquei na aula para poder brincar, que é: aqui é um ótimo lugar para estudar dinâmica. Eu acredito que se eu tivesse uma academia na escola, eu preferia dar aula de leis de Newton na academia, principalmente se a academia tivesse assim. Bom, uma pessoa normal, quando olha para uma foto dessa, vê uma mulher bonita e tal. Mas isso é o que as pessoas normais veem. Mas se, por exemplo, não for uma pessoa normal, o que não seria uma pessoa normal? Um professor de física não seria uma pessoa normal. Então, as meninas e alguns meninos, por exemplo, gostaria de ver uma foto assim. Eu não faço questão. Uma professora de educação física veria isso aqui, ou um professor. Ele veria alguém malhando tríceps no equipamento chamado de tríceps pulley. Mas um professor de física ele vê isso aqui. Tá? Os sistemas físicos, para serem estudados, geralmente eles são muito complexos. São constituídos de muitas variáveis. E nós precisamos simplificar os sistemas com o objetivo de entendê-los. Então, aquela foto bonita que você observava aqui, nós podemos traduzir como sendo apenas um cabo passando por duas roldanas e preso a um peso que vai ser erguido. Fisicamente falando, os sistemas são completamente equivalentes. É bom você ter em mente que a física trabalha com modelos. A gente começa com modelos simplificados e vai complicando o modelo até chegar ao mais próximo da realidade. Dizer que a física é uma ciência exata é informação equivocada. A física é uma ciência aproximada. Faremos isso o tempo todo, tá? Problemas são complexos, a gente simplifica traduzindo eles com bloquinhos. Onde não aplicar as leis de Newton? As leis de Newton não podem ser aplicadas para movimentos que acontecem dentro do átomo. Para este domínio foi criado a mecânica quântica, desenvolvida no século XX, mais precisamente a partir de 1927. A mecânica newtoniana também não pode ser aplicada a corpos que têm massas muito grandes. Neste caso, começa a falhar a mecânica newtoniana e aí é preciso entrar com a relatividade geral para fazer a correção. Também não pode ser aplicado em corpos que se deslocam com velocidades muito altas. Neste domínio, é preciso entrar em ação a relatividade de Einstein. Então, eu disse onde não pode, disse onde pode. Daí você conclui que, tirando corpos muito massivos e tirando dentro do átomo, eu posso aplicar a mecânica newtoniana a praticamente todos os sistemas. Logo, aí está a importância de você estudar as leis de Newton e qualquer prova que você venha fazer, vestibular, concurso público, o peso do estudo da mecânica é fundamental e por esta razão é muito cobrado na grande maioria dos exames. O que é uma força? No cotidiano, uma força está associada ao ato de empurrar ou puxar alguma coisa. Na física, a gente vai dizer que uma força é a interação entre dois objetos ou entre um objeto e o seu ambiente. Tá? De tal maneira que quando você pega um objeto e deixa ele cai porque a massa do objeto interagindo com o campo gravitacional faz aparecer a força-peso e o objeto cai. Quando você pega um objeto e empurra um objeto no outro, a interação que existe entre os dois objetos faz aparecer uma força. Então, força é sempre o resultado de interação entre dois sistemas, seja dois corpos ou entre um corpo e um meio onde vai estar existindo alguma espécie de campo. A força é uma grandeza vetorial, ou seja, tem que ter módulo, unidade de medida, direção e sentido, e vale todas as propriedades que nós estudamos em operações de vetores. Medindo forças. Uma forma de medir forças é utilizar um dispositivo que nós chamamos de dinamômetro. O dinamômetro é um dispositivo que, na sua essência, é constituído de uma mola. Você coloca um peso e calibra o dinamômetro. Então, ao calibrar o dinamômetro, você sabe quantos newtons ele vai estar medindo ou quantas dinas ele vai estar medindo. Newton é uma unidade de força, dina também, e eu vou falar sobre isso logo mais. Então, dinamômetro pode ser utilizado para medir forças, que vai medir a interação que existe entre dois sistemas. Quando você está sobre uma balança pode ser uma espécie de dinamômetro, se for uma balança de molas, mas hoje em dia
a maioria das balanças são digitais e por esta razão a forma de medir, na verdade, é você pressiona a balança pressiona um cristal, este cristal faz variar a diferença de potencial e aí o dispositivo eletrônico faz a medida do seu peso, na verdade, da sua massa. A gente chama de peso aquilo que, na verdade, na física é massa. Como, então, medir a força? A gente diz que um newton, representado pela letra N, é o valor de uma força que imprime a um corpo de massa 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que se você tiver um corpo de 1 metro por segundo ao quadrado, você aplicar uma força e conseguir acelerar esse corpo de 1 metro por segundo, um corpo de 1 kg, e você conseguir acelerar este corpo de 1 metro por segundo ao quadrado, você estará aplicando uma força de 1 newton. Esta é a definição de 1 newton. No entanto, faltou um slide aqui. Então, a gente pode simplificar sintetizando as leis de Newton em 3. A primeira lei é a lei da inércia, que a gente vai discutir aqui. A segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, a lei da ação e reação. Vamos começar discutindo a lei da inércia. Então, esta foto aqui é a melhor foto para explicar a lei da inércia. Imagina lá o pessoal do Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Afeganistão, não sei lá de que lugar é que é esse pessoal daí, se o cara ali que é o motorista resolve arrancar essa moto de vez. O carinha que está aqui atrás, que está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, se ele arranca rápido, a tendência desse carinha aqui é cair. Estava parado, tende a continuar parado. Um outro exemplo bacana é esse aqui. Todo mundo já sentiu isso. Está lá no busão lotado, buzu lotado e tal, buzu freia. Se o corpo está em movimento, tá? Todo mundo lá segurando lá, 100 km por hora. Buzu freou bruscamente, você vai ser lançado para frente bruscamente com a mesma velocidade com a qual o ônibus vinha. Todo o corpo em movimento tende a continuar em movimento. Este enunciado está no livro de Newton, o Princípio, que eu citei anteriormente, da seguinte maneira. Newton enunciou a sua primeira lei para o movimento, que pode ser também conhecida como a primeira lei de Galileu, da seguinte forma. Todo corpo continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar este estado por forças impressas sobre ele. No entanto, os livros enunciam o enunciado da seguinte maneira. Se a força resultante que age sobre um corpo é nula, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Este enunciado, a primeira parte dele, todo mundo concorda. Se a força resultante é zero, está em repouso, é natural. Agora, dizer que se a força resultante é zero, ele está em movimento, e este movimento é retilíneo e uniforme, isto não é aceitável para muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam que para existir movimento tem que existir força. Galileu foi o primeiro a demonstrar que isso não é verdade, que força não é necessário para que um corpo mantenha o seu estado de movimento. Força só é necessário quando um corpo varia o seu estado de movimento. Para provar isso, Galileu utilizou uma sequência de raciocínios que eu vou apresentar aqui de maneira simplificada. Tá? Os alunos geralmente respondem isso na prova porque o professor disse, e acreditam no que o professor disse. Mas eles acreditam que para manter um corpo em movimento é preciso força. Então, vou usar um raciocínio que não é igual ao de Galileu, mas tem o mesmo fundamento, que é o seguinte. Vamos imaginar que nós temos uma esfera, madeira, asfalto. E nós vamos, então, deixar a bolinha deslizar sobre a esfera de madeira até que ela encontre o asfalto. Então, vamos abandonar essa esferinha e vamos ver o que acontece. A gente sabe que, no caso dela rolar sobre o asfalto, ela vai rolar e vai parar. Vai parar logo porque o asfalto é bastante rugoso. Vamos agora mudar a superfície. Ao invés de ter uma superfície que é asfalto, vamos deixar a bolinha rolar e ela vai sair rolando, agora vai encontrar um piso de madeira. Intuitivamente, mesmo que eu não faça esse experimento, você vai me dizer, ela vai rolar no piso de madeira,
só que ela vai rolar mais. Então, se a gente pegar aqui e soltar, o que é que vai acontecer? Ela vai rolar e vai rolar mais. E se eu pergunto a você, por quê? Por que que no piso de madeira, se eu deixei a esfera cair da mesma altura, ela deslizou mais longe? Ora, simples de observar, a gente sabe que entre a madeira e o asfalto tem diferença. Um é mais liso do que o outro. Existe uma diferença entre as superfícies. E qual é a principal diferença entre as superfícies? Uma superfície tem mais atrito e a outra tem menos atrito. Ou seja, se você deixar um corpo rolar numa superfície que tem pouco atrito, ela vai mais longe. Então vamos extrapolar. Vamos fazer algo que a gente não pode fazer na prática, que Galileu não podia fazer na prática. Ele não podia fazer esse experimento porque ele não podia obter uma superfície sem atrito. Mas eu posso imaginar. A imaginação é livre, então vamos fazer uma experiência de pensamento. Se eu pegar a minha esfera, deixar a esfera rolar de tal maneira que ela sai de um lugar e vai encontrar uma superfície sem atrito. Se é o atrito que faz a esfera parar, o que fará a esfera parar, se não existe atrito? Então, neste caso, a gente diz que o corpo ganhou movimento durante a descida, então ele estava e desceu e ganhou movimento. Depois que ele ganha movimento, ele vai continuar o movimento até que exista uma força que o obrigue a parar. Então, todas as vezes que você lança um objeto numa superfície e esse objeto para, não é um movimento que não existe ação de forças. É um movimento que existe a ação de forças e a força que existe é a força de atrito que faz o objeto parar. Muitas vezes, mesmo quando a superfície é bastante lisa, tem o atrito com o ar que faz parar. O atrito está presente em nossas vidas de tal maneira que a gente não consegue imaginar o que seria corpo rolando sem atrito. Vamos então agora enunciar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Quando terminar a terceira lei de Newton de explicar, eu paro e pergunto se alguém tem dúvida. Eu vi ali que o Thalisson de Areia Branca está perguntando se existe um momento para perguntar. Existe, e esse momento é quando eu fecho um bloco de explicação. Então, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, também está enunciado no Principia, diz o seguinte, segundo o enunciado original. A mudança de movimento é proporcional à força impressa e se dá na direção da linha reta da qual a força é impressa. Mordeu. A mudança de movimento é proporcional à força impressa e se dá na direção da linha reta na qual a força é impressa. Isso é o que aparece no livro de Newton, que é um livro difícil de ser lido por conta da linguagem da época. Nos livros de ensino médio você vai encontrar algo do tipo: a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante impressa agindo na mesma direção. Quer dizer isso? Quanto maior for a força, maior vai ser a aceleração, e a força e a aceleração vão estar na mesma direção. E a aceleração é inversamente proporcional à massa do objeto. O que quer dizer isso? Que se você aplica uma força, quanto maior for a massa do objeto que está adquirindo aceleração, menor vai ser esta aceleração. Então, é muito mais difícil você empurrar algo que tem 40 quilos do que empurrar algo que tem 20 quilos. Quanto maior a massa, mais difícil de acelerar. Então, a aceleração é inversamente proporcional à massa do objeto. Aumenta a massa, diminui a aceleração. Este segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, costuma ser expresso, na maioria dos livros, apenas matematicamente. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Esta seja talvez a equação mais conhecida de toda a física, que é utilizada ao longo de todo o ensino médio. No sistema internacional, a massa é medida em quilogramas. A aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Para não ficar escrevendo quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado o tempo todo, a gente sintetiza isso e batiza que esta grandeza é Newton. Então, se você medir a massa em quilogramas e medir a aceleração em metros por segundo ao quadrado, a força você vai achar medida em newtons.
A seta que eu escrevi ali em cima da força, em cima da aceleração, significa que tanto força quanto aceleração são grandezas vetoriais. Tem que ter módulo, direção e sentido. Tá? Nós costumamos utilizar apenas o sistema internacional em física. No entanto, existem alguns problemas que utilizam outros sistemas. Por exemplo, o sistema internacional é também conhecido como sistema MKS, que mede metro, distância em metros, massa em quilograma e tempo em segundos, MKS. Se você medir assim, a força está em Newton. Só que existem outros sistemas. No sistema CGS, um sistema muito usado por engenheiros, você mede a massa em gramas, a aceleração em centímetros por segundo ao quadrado. CGS quer dizer centímetro, grama, segundo. Se você medir assim, a força vai ser medida em Dina. Dina, que deriva a palavra dinamômetro. Existe também o sistema inglês, que a massa é medida em slug, a aceleração é medida em pés por segundo ao quadrado. Neste caso, a força vai ser medida em libra. Isso é muito comum nos países de língua inglesa. Então, tenha em mente que força pode ser medida em Newton, mas eu também posso usar Dina ou libra, e aí os problemas têm que dar para você como fazer a conversão de um sistema para o outro, porque nós estamos acostumados a trabalhar apenas com o sistema internacional. Vamos agora enunciar a terceira lei de Newton, que é conhecida como a lei da ação e reação, que também está lá, enunciado no Principia, no livro original do Isaac Newton, da seguinte forma. A cada ação opõe-se sempre uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas a partes contrárias. Nos livros de física, normalmente aparece da seguinte maneira. Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage, exercendo sobre A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Na prática, isso quer dizer o seguinte. Imagine que você está lá sobre patins, tá? E você resolve, então, empurrar uma parede. Então, botei propositalmente de patins. Se essa parede estiver fixa, de maneira que ela não possa sair do lugar, se você empurra a parede, ao invés de da parede sair do lugar, quem vai sair do lugar é você. Você vai ser empurrado para trás. Então, analisando isso, fica assim. Você aplica na parede uma força F. De acordo com a terceira lei de Newton, a parede vai aplicar em você uma força menos F. O sinal negativo no menos F quer dizer apenas que o sentido é contrário. Mesma direção, mesmo valor, sentido contrário. Você empurra a parede com a força F, a parede reage aplicando sobre você uma força menos F. Isto acontece em todos os casos. Não importa se o corpo entrou ou não entrou em movimento. É muito comum vocês acharem que a ação só é igual à reação quando o corpo está parado. Isto não é verdadeiro. A ação é igual à reação sempre. As interações que acontecem entre dois corpos são sempre interações mútuas. Um empurra o outro. Não existe força sozinha. Então, não existe, não existe, não existe. Quando passa a existir, as duas são iguais. Mesmo se uma estiver ganhando da outra, a interação que existe nos dois são iguais. A diferença vai estar em outras forças. Então, se uma pessoa que é mais forte empurra a outra que é mais fraca, a interação que existe aqui no meio é a mesma. A diferença está em outras partes que vai estar aplicando uma força maior que não vai conseguir resistir a esta força. Tendo dito isso, tá? Normalmente, para estudar sistemas, a gente costuma aplicar o que nós chamamos de diagrama do corpo livre, ou isolar os corpos para fazer esta análise. Então, tem uma pessoa que empurra a parede. Empurra a pessoa a parede, então existe a força, ação. Ação, você empurra a parede. Reação, reação, a parede empurra você, com a força de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Só que, se você analisar direitinho, você vai observar que vai existir outras forças. Então, no caso de você sobre patins, quando você começa a empurrar a parede, vai existindo a reação que vai aumentando, 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 aumentando. Quando esta reação for maior do que a força de atrito que existe no seu pé, você começará a se deslocar para trás. E aqui vai uma observação importantíssima. O par ação-reação nunca pode se anular. E o par ação-reação nunca pode se anular porque
O par ação-reação sempre atua em corpos diferentes. Observe que a ação na parede, a reação em você. Forças que atuam em corpos diferentes nunca podem se anular porque estão em corpos diferentes. Bom, dando continuidade, tá? Isto aqui é uma figura que eu extraí do livro GREPH, que é o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física da USP, que está lá escrito assim: o cavalo que sabia física. E o cavalo pergunta: se a carroça me puxa para trás com a mesma força que eu faço para frente, isso é a terceira lei de Newton, como eu vou movê-la? Bom, eu não vou responder esta pergunta. Eu queria saber se nessa primeira parte da aula, que encerramos aqui, se vocês têm alguma pergunta, e este é o momento de fazer as perguntas. Vou então aqui me conectar no chat e ver quantas pessoas estão conectadas. Eu vi que Jaqueline Marisol, de Amargosa, Bahia, entrou agora. Vamos checar quantas pessoas estão conectadas aqui. 60 pessoas conectadas às 21 horas e 4 minutos.